artigos definidos e indefinidos, quando eles são adjuntos adnominais e quando não são. Você tem essa dúvida? Então, me acompanhe até o final desta aula e aprenda esse tipo de adjunto adnominal de uma forma simples, prática e rápida. Acompanhe! Portanto, primeiro nós iremos aprender quando os artigos definidos e indefinidos são adjuntos adnominais e quando eles não são. E, por fim, na nossa segunda parte do vídeo, iremos resolver a nossa atividade prática. Os artigos definidos e indefinidos são adjuntos adnominais quando acompanham, estão junto ao lado, dos substantivos. Portanto, em uma oração, quando um artigo definido ou indefinido estiver acompanhando, referindo-se a um substantivo, este será classificado como adjunto adnominal deste substantivo que ele estará acompanhando. E quando esse artigo, definido ou indefinido, não será um adjunto adnominal, quando ele não estiver acompanhando um substantivo, não estiver ao lado desse nome. Agora, como nós iremos identificar este adjunto adnominal, sendo artigo definido ou indefinido, em uma oração? Da seguinte forma, observemos a seguinte frase. Os meninos sorriram. Ela fez uma torta. Primeiro, para nós identificarmos quais são ou qual é o adjunto adnominal em uma frase, como já aprendemos na nossa aula 1 sobre adjunto adnominal, que inclusive, se você não assistiu, eu irei deixar o link aqui na descrição. Temos que identificar quais são os substantivos dessa oração e depois observamos quais são as palavras, suas classes gramaticais, que se referem a esses substantivos. Neste caso, a nossa frase ela está dividida em duas partes, dois períodos. Primeiro, a nossa oração, os meninos sorriram, e por fim, a segunda parte, ela fez uma torta. Primeiro, iremos analisar o nosso primeiro período da frase. Os meninos sorriram. Nós identificamos que nesta oração temos como substantivo a palavra meninos e, quando nos atentamos a esse substantivo, temos que a palavra os, que é um artigo definido, é o adjunto adnominal desse substantivo. Porém, muita atenção, pois a palavra sorriram, que é um verbo, não será classificada como adjunto adnominal. Por quê? Pois nenhum verbo, nenhuma classificação em que uma palavra é um verbo será classificada como adjunto adnominal. E sim, somente artigos, numerais, adjetivos e pronomes, com exceção dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Logo, o adjunto adnominal do substantivo meninos, nesta frase, é o artigo definido os. E agora, na nossa segunda parte da frase, ela fez uma torta, temos como substantivo a palavra torta e o seu adjunto adnominal será uma palavra que antecede esse substantivo, vem antes dele, o artigo indefinido uma. Pois, se nos atentarmos a esse substantivo, não há nenhuma palavra após ele. Logo, o artigo indefinido uma é o adjunto adnominal do substantivo torta. E, por fim, antes de terminarmos a nossa explicação, temos que relembrar quais são os artigos, tanto definidos como indefinidos, na nossa língua portuguesa. São artigos definidos. O, a, no singular, os, as, no seu plural, e artigos indefinidos. Uma, no singular, e uns, umas, no nosso plural. Agora que aprendemos e observamos quando os artigos definidos e indefinidos são adjuntos adnominais e quando não são, aprendemos como identificá-los em uma oração e relembramos quais são eles, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Sublinhe no texto abaixo os artigos definidos e indefinidos, relacionando-os com uma flecha aos substantivos a que se refere. Logo, sempre que identificarmos um adjunto adnominal
classificado como artigo definido ou indefinido, temos que sublinhá-lo e fazer uma seta para o substantivo a qual ele está se referindo. Tudo. Tudo quanto me emburra é uma surra. Tudo quanto me anima é uma rima. Tudo quanto me enrola é uma bola. Tudo quanto me invade é a amizade. Primeiro iremos observar cada verso deste nosso poema. Tudo quanto me emburra. Nesta frase não temos nenhum substantivo, nome. Por isso, vamos analisar o nosso segundo verso. É uma surra. Neste verso, entretanto, temos um substantivo. Portanto, ele também terá o seu adjunto adnominal. Nesta parte da frase, temos o substantivo surra e antes dele, antecedendo ele, temos o artigo indefinido uma. Logo, iremos sublinhar esse artigo, pois é o nosso adjunto adnominal desta frase, e fazemos a seta em direção ao substantivo surra, pois esse adjunto adnominal está se referindo a esse substantivo. Portanto, nosso primeiro adjunto adnominal desse texto foi o artigo indefinido uma, e ele se refere ao substantivo surra. Tudo quanto me anima, novamente, não temos nesta parte da frase nenhum substantivo, então vamos para o segundo verso dessa estrofe, é uma rima. Agora temos o nosso substantivo rima e o adjunto adnominal artigo indefinido, que se refere a ele, é a palavra uma, por isso sublinhamos novamente nosso artigo indefinido, porém, desta vez, fazemos a nossa seta para o substantivo rima. Logo, o nosso segundo adjunto adnominal foi novamente o nosso artigo indefinido uma, porém, o substantivo a qual ele se refere é a palavra rima. Tudo quanto me enrola é uma bola. Agora temos o nosso substantivo bola e, novamente, o seu adjunto adnominal será o artigo indefinido uma, por isso sublinhamos ele e fazemos a seta em direção ao substantivo bola, a qual ele se refere. Logo, temos o nosso terceiro adjunto adnominal, artigo indefinido uma, que, relembrando, está indeterminando o nosso substantivo bola, e esse substantivo, é o nome a qual esse adjunto adnominal está se referindo. E, por fim, a nossa última frase do nosso texto. Tudo quanto me invade é a amizade. Agora, somente na nossa segunda parte desta frase, temos um substantivo, a palavra amizade. Entretanto, o seu adjunto adnominal, que vem antes dele, antecede esse substantivo. Desta vez é um artigo definido, o artigo a, que desta vez está determinando, definindo o nosso substantivo, a amizade. Por isso, nós sublinhamos o artigo definido a e fazemos uma seta em direção ao substantivo amizade, que é o nome a qual esse artigo definido, adjunto adnominal, está se referindo. Logo, o nosso quarto e último adjunto adnominal foi o artigo definido a, que se refere ao substantivo amizade. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 2 sobre adjuntos adnominais, porém falando especificamente sobre artigos definidos e indefinidos que exercem a função de adjunto adnominal. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas sobre adjunto adnominal. Até os próximos vídeos!